Trocando conceitos. Você é bem-vindo, bem-vinda aqui a mais uma meditação da poderosa Palavra de Deus. Para mim, é uma alegria poder te receber. E hoje, antes de nós começarmos, eu quero te contar uma novidade em primeira mão. Agora, no link da descrição desse vídeo, você poderá ver alguns dos livros que eu já li e que eu recomendo como referência bibliográfica, até para te mostrar que tudo que nós meditamos aqui não vem por obra do acaso e nem da minha cabeça. Tudo tem referência contextual, principalmente por meio da Bíblia e demais obras de autores reconhecidos internacionalmente, com conceitos como escatologia, que é o estudo do fim dos tempos, o Evangelho de Jesus Cristo e vários outros assuntos que abordam a Bíblia. Portanto, você tem aqui uma fonte segura da Palavra de Deus, mas eu sempre alerto as pessoas. Nunca tome por a verdade absoluta aquilo que alguém te disser referente à Palavra de Deus. Mas ouça o que eu te disser, tenha sabedoria para discernir e vá buscar na fonte da verdade, que é a própria Bíblia, a Palavra de Deus. Sempre, não só comigo, mas com qualquer pessoa, o que você ouvir, faça com que você mesmo busque o seu alimento. Busque na própria Palavra de Deus para que você possa entender o que Deus tem a te dizer e para que você tenha o seu próprio entendimento da Palavra de Deus. Nunca pare 100% no que eu te digo e nem que as outras pessoas te dizem. Vá em busca você mesmo desse alimento. Agora, sem mais delongas, nós vamos iniciar lendo o Evangelho de hoje, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 13, versículos do 47 ao 53. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendeste tudo isso? Eles responderam: Sim. Então Jesus acrescentou: Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. O Evangelho de hoje traz para nós uma comparação de como é o reino dos céus, o reino de Deus, e Jesus conta aqui a parábola de um comparativo de como se fosse uma pesca. Quando a rede está cheia, os pescadores puxam a rede, sentam na praia e separam os peixes bons dos peixes ruins. Jesus usa aqui, separa os homens justos dos homens maus. Isso significa que no fim dos tempos, seja na nossa morte ou na volta de Jesus Cristo, haverá uma separação de homens bons e homens maus. Portanto, a bondade por si só e a justiça humana, ela não é conquistada pelos nossos méritos ou esforços. Ou seja, não importa o quanto de bem você faça para buscar ser justo diante dos olhos de Deus, isso ainda assim será impossível, porque não importa o bem ou os atos de justiça que nós fazemos para podermos sermos justos, porque a nossa dívida com Deus no passado era infinita e só pôde ser pago por uma ação que nós, como seres humanos, seríamos incapazes de realizar por vontade própria, que foi o que Jesus realizou. A entrega dele na cruz foi a quitação da nossa dívida que nós jamais conseguiríamos pagar para Deus. Portanto, nada que nós façamos nos coloca no céu diretamente, mas a nossa passagem para o céu, a nossa separação para sermos separados e colocados como justos no fim dos tempos ou no fim da nossa vida aqui na Terra, é aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, crer no sacrifício que Ele fez, crendo que, por meio da fé, o que Jesus fez é o suficiente para nós sermos salvos. Mas não basta apenas crer de boca e achar que estar salvo. Nós, quando cremos em Jesus, nós estamos salvos por meio do sacrifício dele. Porque se nós não acreditarmos nessa verdade, nós invalidamos o sacrifício de Jesus, como se ele não fosse pleno e suficiente para nos salvar. Mas a salvação da nossa vida, ela vem logo após com uma mudança de vida, uma transformação de caráter, uma renovação de espírito, que na palavra de Deus, Jesus nos diz que nós nascemos novamente e nos tornamos novas criaturas.
Então, para você saber se alguém foi salvo, basta você olhar como é o comportamento dessa pessoa hoje. É coerente com a palavra de Deus? Ela tem consciência moral de como deve ser vivida uma vida cristã? Ela tem esses traços, essas características que nós podemos enxergar de Jesus na Bíblia? Se essa pessoa tem esses traços, essas características, e ela crê na salvação de Cristo, no sacrifício de Jesus, por meio da fé, esse é um grande indício que ela já foi salva. Porém, ela deve continuar a sua obra aqui na Terra para que chegue até o final da sua vida aqui, da sua missão, ou talvez até se Jesus Cristo voltar. O que acontece? A parábola de hoje ela é bem evidente e clara de que nós, em conjunto como igrejas, precisamos ajudar uns aos outros a conhecer essa verdade para que nós sejamos salvos por meio do sacrifício de Jesus. Então a salvação, ela não para somente em você. Ela precisa ser disseminada, ela precisa ser semeada para que o outro e o outro possa conhecer essa verdade e também continuar disseminando o Evangelho, que é a boa notícia de Cristo, para no fim dos tempos ser salvo como um peixe bom, ser salvo como justo. E você vai me dizer, Robert, por que então que Jesus aqui ainda é enfático em dizer que no fim será separado os maus? Os maus serão separados porque, ainda assim, por mais que Jesus tenha feito esse sacrifício, existem pessoas que de maneira nenhuma aceitam isso como verdade, são pessoas céticas que não estão dispostas a crer nessa verdade e elas acabam, por fim, negando a única porta de salvação que elas têm, que é o sacrifício de Jesus. Por isso, às vezes, por escolha e vontade própria, elas continuam praticando o mal, mesmo com a insistência de Deus batendo no coração delas para entrar na vida delas, elas decidem viver uma vida assim, uma vida impúdica, de imoralidade, uma vida de fazer o mal como propósito na vida delas. Esses são os peixes ruins que são separados. Nós podemos olhar aqui então os pescadores com a ótica dos anjos, lá da parábola do joio e do trigo. Eles que separam os bons dos maus. Então nós precisamos ter em mente que o nosso processo de salvação, ele tem como indício esse trecho que Jesus cita aqui no Evangelho, de que um mestre da lei, quando se torna discípulo do reino de Deus, do reino dos céus, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. O que isso significa? Rever os nossos conceitos. Quando nós cremos na palavra de Deus, existem muitos conceitos antiquados do passado, da nossa vida antiga, que precisam ser tirados do nosso tesouro, que é o nosso coração, e no lugar deles, colocado coisas novas. A própria palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus precisam ser colocados no tesouro do nosso coração. Esse é o ensinamento de Jesus para nós, que a consequência, o sinal de que nós somos salvos é essa noção, essa mudança de mentalidade de nós termos em mente que precisaremos reciclar, rever os conceitos que nós temos como princípio na nossa vida, porque é preciso colocar os princípios do reino de Deus, que será um sinal de que nós somos salvos, de que nós seremos, no final dos tempos, ou no fim da nossa vida aqui, separados para o lado dos justos, como os bons peixes que a parábola aqui nos mostra. Eu acredito que a partir de hoje você poderá ter uma visão, ter essa verdade de como é ser salvo pela palavra de Deus, pelo sacrifício de Jesus, e a partir de hoje você mudará as coisas que fazem parte do tesouro do seu coração para poder andar conforme alguém que foi salvo pelo sacrifício de Jesus. Eu agradeço a sua presença aqui hoje mais uma vez. É um prazer para mim estar aqui com você. Antes de você sair, eu te peço, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam a verdade da palavra de Deus. Deixe o seu joinha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e lembre-se o que eu te disse lá no início do vídeo. Aqui na descrição tem o link dos livros de alguns que eu já li, que eu preparei com muito cuidado para você poder ter essa referência bibliográfica também. Eu te convido a ler porque vale muito a pena. Nesse link, quando você clicar, você vai direto no livro lá na Amazon. Eu escolhi os melhores livros, os que tiveram a melhor recomendação, para que caso você queira comprar, você compre um produto que chegue na sua casa com garantia e em bom estado. Amanhã eu espero encontrar você novamente. Desejo para você tudo de bom, um dia abençoado, um grande abraço para você e até mais.